Você já pensou em escutar um desejo impossível de alguém em seus momentos finais? O que faria se o patrão, que sempre a tratou com distância, olhasse em seus olhos e declarasse: antes de partir, desejo apenas uma noite ao seu lado? Mas, e se essa jovem fosse inexperiente, humilde e guardasse mistérios em seu íntimo? Se você aprecia contos profundos, tocantes e surpreendentes, prepare seu coração. O desfecho vai te emocionar. Deixe sua curtida se acredita que o amor pode acontecer nos instantes mais inesperados e comente: você concederia essa oportunidade a alguém em seus últimos dias? Mesmo que sua alma hesitasse, siga nossa história e divida com quem ama uma boa surpresa. O perfume de lavanda francesa dominava todos os espaços do solar, combinado ao frescor gelado dos granitos que Laura conhecia perfeitamente. Seus dedos percorriam a superfície lisa da mesa de jacarandá enquanto arrumava os últimos itens da tarde, sentindo a textura polida contrastar com a dureza de suas palmas marcadas pelo trabalho. 22 anos de existência modesta a prepararam para diversas situações, mas não para servir em um palacete onde cada escultura custava mais que toda a sua vizinhança. O barulho suave de suas sandálias simples ecoava contra o chão de Miss Indizi, mármore travertino enquanto percorria os salões extensos. Laura ajeitou o avental creme sobre o vestido verde escuro, sentindo o algodão rústico tocar sua pele. 3 meses naquele emprego e ainda se via como visitante naquele universo de cristais e veludos. Não se demore muito hoje, Laura. A voz profunda rasgou o sossego como uma lâmina certeira. Ela se voltou, deparando-se com os olhos castanhos de Carlos Mendes fixos em sua direção. O homem permanecia na soleira do gabinete, encostado na moldura, como se necessitasse daquele apoio para manter-se firme. Mesmo enfermo, emanava uma presença que tornava o ambiente ao redor mais pesado. Senhor, Laura sentiu as faces corarem, como sempre ocorria quando ele a examinava daquela forma intensa. Carlos se aproximou com movimentos calculados, cada passo, parecendo demandar esforço controlado. O paletó azul marinho assentava perfeitamente em seus ombros robustos, mas Laura percebeu como a vestimenta parecia ligeiramente ampla, como se ele houvesse emagrecido ultimamente. A fragrância cítrica que sempre o cercava chegou até ela. Cedro combinado com algo mais delicado, talvez limão siciliano. Preciso que permaneça até mais tarde hoje. Ele parou a alguns passos dela, próximo o suficiente para ser notado, distante o bastante para manter formalidade. Tenho algumas questões para finalizar. Laura abaixou o olhar, concentrando-se nas mãos dele. Mesmo adoentado, Carlos mantinha as unhas perfeitamente cuidadas, os dedos alongados e refinados. Uma marca pequena ornava seus nós dos dedos, única, falha visível naquele homem que parecia moldado em pedra. Certamente, Sr. Mendes, por quanto tempo necessitará? Indeterminado. A resposta chegou junto com um suspiro quase inaudível. Sua família não ficará apreensiva? A indagação a pegou desprevenida. Em 3 meses, Carlos jamais demonstrara interesse por sua vida particular. Laura ergueu os olhos, encontrando uma expressão peculiar em seu semblante, algo entre interesse e tristeza. Ela está habituada com meus expedientes, Laura respondeu suavemente, sentindo o impacto daquele olhar sobre si. O serviço tem prioridade. Carlos confirmou devagar, mas manteve-se a observá-la com uma intensidade inquietante. O silêncio se alongou entre eles, como uma corrente tensa, carregado de frases não pronunciadas. Laura conseguia escutar o som distante do relógio alemão na sala principal, contando segundos que pareciam infinitos. Você sente receio de mim? A questão saiu tão baixa que Laura quase questionou se realmente ouvira. Receio, ela ecoou genuinamente perplexa. Por que sentiria receio do senhor? Porque todos sentem. Carlos desviou a atenção para as vidraças enormes que mostravam o pomar. O sol declinante banhava tudo de âmbar, formando sombras extensas sobre o tapete turco. Receio do meu patrimônio, do meu gênio, da minha... Ele hesitou. Da minha situação presente. Laura acompanhou seu olhar até o pomar,
onde as gardênias amarelas tremulavam delicadamente na brisa vespertina. O aroma delas alcançava o local suave e nostálgico, mesclando-se com o cheiro de solo molhado que a garoa matutina havia proporcionado. Eu não sinto receio do senhor, Laura falou, impressionando-se com a segurança da própria fala. Talvez reverência em excesso, mas receio jamais. Carlos voltou a contemplá-la. E desta vez Laura notou algo distinto em seus olhos, uma fragilidade que ele procurava ocultar sob a fachada de comando. As pálpebras dele tremeram quase imperceptivelmente, como se travasse uma batalha contra uma emoção que ameaçava emergir. Reverência. Ele repetiu a expressão como se estivesse saboreando seu significado. Há tempos não ouço esta palavra sendo empregada com sinceridade. Existia algo na maneira como ele falava que a fazia desejar estender a mão e acariciar seu pulso, oferecer algum tipo de amparo, mas manteve os dedos firmemente unidos à frente do corpo, recordando-se de sua posição ali. O barulho de passos ressoou pelo salão, interrompendo o instante. A governanta Dona Carmen surgiu na entrada com uma expressão rígida que Laura conhecia perfeitamente. Senhor Mendes, o Dr. Queiroz está na linha. A mulher mais velha anunciou, dirigindo um olhar discreto, mas expressivo para Laura. Carlos fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo energia para enfrentar mais uma batalha. Quando os abriu novamente, a vulnerabilidade havia sumido, substituída pela máscara familiar de domínio. Informe que atendo em 5 minutos, ele respondeu sem desviar os olhos de Laura. Dona Carmen hesitou, claramente incomodada com a proximidade entre patrão e funcionária, mas concordou e se afastou. O som de seus saltos médios se distanciando ecoou pelos corredores como uma contagem decrescente. Laura. Carlos pronunciou seu nome como se estivesse experimentando como soava em sua voz. Você acredita que certas pessoas nascem para partir sozinhas? A pergunta a atingiu como um golpe no abdômen. Laura sentiu o ar escapar de seus pulmões e, por um momento, só conseguiu contemplá-lo em silêncio. Havia uma dor intensa naquelas palavras, uma aceitação resignada que a fez querer chorar. Não. Ela respondeu com uma convicção que a surpreendeu. Acredito que certas pessoas simplesmente não encontraram as pessoas adequadas ainda. Carlos sorriu então. Um sorriso pequeno e melancólico que transformou completamente seu semblante. Por um instante, Laura vislumbrou o homem, que ele poderia ter sido em circunstâncias distintas. Mais jovem, mais feliz, mais esperançoso. Você é muito ingênua, Laura, ele disse, mas não havia condescendência em sua voz. Preserve isso. O mundo já possui pessoas amargas em excesso. O telefone tocou novamente no escritório, mais insistente desta vez. Carlos suspirou e se dirigiu para atender, mas parou na soleira da porta. Laura? Sim, senhor. Quando eu finalizar essa ligação, você poderia preparar um chá, aquele de erva cidreira que você fez na semana passada? Ele hesitou. E talvez você possa degustá-lo comigo. Laura sentiu o coração acelerar. Em 3 meses, jamais havia sido convidada para nada além de trabalho. Havia algo na forma como ele fez o pedido, quase como uma súplica disfarçada, de ordem que a tocou profundamente. Certamente, Sr. Mendes. Ele assentiu e desapareceu no escritório, fechando a porta atrás de si. Laura ficou parada ali por um momento, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O perfume dele ainda flutuava no ar, misturado com o cheiro das gardênias que entrava pelas janelas abertas. Enquanto se dirigia para a cozinha, Laura não conseguia tirar da mente a pergunta sobre partir sozinho. Havia uma urgência nela, uma necessidade crua que ia além da curiosidade casual. E algo no fundo de seu coração, uma intuição feminina que ela ainda não sabia nomear, sussurrava que aquela noite seria diferente de todas as outras. O som abafado da voz de Carlos ao telefone chegava até ela enquanto preparava o chá. Laura se pegou prestando atenção no tom grave e cansado, como se cada palavra custasse um esforço monumental. Não conseguia entender as palavras, mas a emoção era inconfundível. Um homem lutando contra algo muito maior que ele mesmo.
e pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, Laura se perguntou o que realmente havia por trás daqueles olhos escuros que pareciam carregar o peso do mundo inteiro. O vapor do chá de erva cidreira subia em espirais delicadas, carregando consigo um aroma doce e herbáceo que preenchia o silêncio da biblioteca. Laura segurava a xícara de porcelana entre as mãos, sentindo o calor se espalhar por seus dedos frios. Sentada na poltrona de veludo bordô, ela se sentia pequena demais naquele ambiente imponente, cercada por estantes que tocavam o teto e milhares de livros encadernados em couro. Carlos estava do outro lado da mesa de centro, recostado em sua poltrona, com uma elegância natural que nem mesmo a doença conseguia roubar. Ele segurava sua xícara com dedos firmes, mas Laura notou o leve tremor que ele tentava disfarçar. A luz âmbar do abajur de cristal criava sombras suaves em seu rosto, acentuando os vincos de cansaço ao redor de seus olhos. "Você lê muito?" Carlos perguntou, quebrando o silêncio contemplativo que havia se instalado entre eles. Laura seguiu seu olhar até as prateleiras repletas de volumes em couro marroquino. O cheiro de papel envelhecido e cola antiga impregnava cada canto daquela sala, misturado com o aroma de cera de abelha que mantinha os móveis brilhantes. "E o que gosta de ler?" A pergunta pareceu genuinamente interessada, não o tipo de conversa educada que os ricos faziam com os empregados. Laura sentiu as bochechas esquentarem, envergonhada por revelar seus gostos simples para alguém que provavelmente havia lido os clássicos em suas línguas originais. "Romances", ela admitiu baixinho. "Gosto de histórias sobre pessoas que se encontram mesmo quando tudo parece impossível." Carlos sorriu e foi a primeira vez que Laura viu um sorriso verdadeiro iluminar seu rosto. As rugas ao redor de seus olhos se aprofundaram, revelando vestígios do homem que ele havia desprezar romances. Ele disse, pousando a xícara no pires com um toque delicado. Carlos olhou para as mãos, onde uma aliança de ouro já não havia mais. Laura notou a marca mais clara na pele, evidência de um passado que ele havia escolhido esquecer. "Agora acho que talvez a fantasia seja a única coisa que vale a pena." O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas desta vez carregado de uma intimidade estranha. Laura podia ouvir a respiração dele ligeiramente mais pesada que o normal e o tic-tac hipnótico do relógio antigo sobre a lareira. O fogo crepitava suavemente, lançando sombras dançantes pelas paredes forradas de livros. "Posso lhe contar algo que nunca contei a ninguém?" Carlos perguntou de repente, sua voz mais baixa que um sussurro. Laura assentiu, sentindo o coração acelerar. Havia algo na forma como ele a olhava, com uma intensidade quase desesperada, que a fazia sentir que estava prestes a receber algo precioso e frágil. "Eu me casei aos 25 anos. Carlos começou, fixando os olhos no fogo que dançava na lareira. Alice era linda, inteligente, de uma família tradicional. O casamento perfeito para um jovem empresário ambicioso. Laura permaneceu em silêncio, sentindo que qualquer palavra poderia quebrar o feitiço que o havia feito se abrir. "Mas eu nunca a amei." A confissão saiu como um suspiro carregado de culpa. "E ela nunca me amou. Éramos dois estranhos dividindo uma vida, fingindo sentimentos que não existiam. 15 anos de mentiras educadas e sorrisos vazios." "O que aconteceu?" Laura perguntou suavemente. "Ela morreu em um acidente de carro há 5 anos. Carlos fechou os olhos como se a memória ainda causasse dor física. E eu me senti culpado, não por tê-la perdido, mas por sentir alívio." Laura sentiu uma onda de compaixão tão intensa que teve vontade de se levantar e abraçá-lo. Em vez disso, estendeu instintivamente a mão, tocando levemente os dedos dele sobre a mesa. A pele dele estava surpreendentemente quente, contrastando com a frieza que ele irradiava para o mundo. Carlos olhou para as mãos deles, entrelaçadas sobre a mesa de jacarandá, como se não conseguisse acreditar no contato. Seus dedos se fecharam ao redor dos dela com uma delicadeza reverente. "Você tem mãos de trabalhadora", ele murmurou, passando o polegar sobre os calos que marcavam as palmas de Laura. "Mãos honestas. Não são bonitas como as das mulheres que o senhor deve conhecer.
São as mãos mais bonitas que já vi. A declaração saiu tão sincera que Laura sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Porque são verdadeiras. Eles permaneceram assim por longos minutos, dedos entrelaçados, enquanto o fogo crepitava e o chá esfriava nas xícaras esquecidas. Laura podia sentir o pulso dele através da pele fina dos punhos, ligeiramente acelerado, como se aquele simples toque fosse um esforço físico. Laura, Carlos pronunciou seu nome como uma oração. Você já se apaixonou? A pergunta a pegou desprevenida. Laura sentiu o rosto esquentar, mas não conseguiu desviar os olhos dos dele. Não, ela admitiu. Nunca tive tempo ou oportunidade. Tempo? Carlos repetiu a palavra com uma amargura sutil. Eu tive 42 anos e desperdicei cada segundo. Não desperdiçou. Laura apertou os dedos dele um pouco mais forte. Ainda tem tempo. Carlos riu, mas foi um som sem humor, carregado de uma ironia cruel. Não, Laura, eu não tenho. Ele se inclinou para a frente, aproximando seus rostos. Laura podia sentir o perfume dele, cedro e limão siciliano, misturados com algo indefinível que era puramente masculino. Os médicos me deram 6 meses. Isso foi há 4. O mundo pareceu parar. Laura sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, todo o ar fugindo de seus pulmões de uma vez. Ela sabia que ele estava doente. Era impossível não perceber. A palidez, o cansaço, os medicamentos discretamente escondidos. Mas saber que a morte tinha uma data marcada era algo completamente diferente. Senhor, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Carlos, corrigiu suavemente, se vamos falar sobre a morte, pelo menos me chame pelo nome. Carlos. Laura experimentou o nome em sua língua, sentindo como soava íntimo demais, perigoso demais. Os médicos podem estar errados. Podem. Se ele concordou, mas Laura viu nos olhos dele que não acreditava nisso. Mas provavelmente não estão. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros, carregado de mortalidade e urgência. Laura podia quase sentir o tempo escorrendo, entre os dedos como areia, cada segundo se tornando mais precioso que ouro. Por que está me contando isso? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Carlos soltou as mãos dela e se recostou na poltrona. Mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Laura. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar. Uma mistura de desespero e desejo que a fazia sentir calor no baixo ventre. Porque você é a primeira pessoa em anos que me olha como se eu fosse apenas um homem, ele disse. Não um milionário, não um doente terminal, apenas um homem. Laura sentiu o coração disparar. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade crua que a tocava em lugares que ela nem sabia que existiam. Ela queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse aliviar a dor que via estampada em cada linha de seu rosto. Carlos, eu sei que é uma loucura. Ele continuou como se as palavras estivessem jorrando de uma represa que finalmente havia se rompido. Sei que você tem 22 anos e uma vida inteira pela frente. Sei que eu não tenho o direito de sentir o que estou sentindo. O que você está sentindo? Laura perguntou, embora soubesse que estava pisando em território perigoso. Carlos se levantou da poltrona com movimentos cuidadosos, caminhando até a janela que dava para o jardim. Lá fora, a noite havia caído completamente e as luzes do jardim criavam um cenário romântico entre as gardênias brancas. Ele apoiou as mãos no parapeito, os ombros tensos sob o tecido fino da camisa. Estou me apaixonando por você. A confissão saiu tão baixa que Laura quase duvidou de ter ouvido direito. E sei que é injusto, cruel até. Um homem com os dias contados não deveria arrastar ninguém para sua tristeza. Laura sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Levantou-se da poltrona e caminhou até ele, parando a poucos centímetros de suas costas. Podia sentir o calor emanando de seu corpo, ouvir a respiração ligeiramente ofegante. Não é injusto sentir, ela disse suavemente. É humano. Carlos se virou para encará-la e Laura viu lágrimas brilhando em seus olhos escuros. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto, sentindo a aspereza da barba por fazer contra a palma.
Laura. Ele sussurrou seu nome como uma súplica. Eu não estou com medo de morrer. Estou com medo de morrer sem saber o que é amor. Laura sentiu algo se partir dentro de seu peito. Uma barreira que ela nem sabia que existia. Olhando nos olhos dele, viu um homem que havia passado a vida inteira construindo muros, acumulando riquezas, mas nunca havia se permitido sentir algo verdadeiro. Então, não morra sem saber, ela sussurrou. Por um momento eles permaneceram. Assim, rostos a centímetros de distância, respirações se misturando. Laura podia sentir o perfume dele, o calor de sua pele, a intensidade de seu olhar queimando sua alma. Então, Carlos fez algo que a surpreendeu completamente. Em vez de beijá-la, ele se afastou passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Não, ele disse, mais para si mesmo que para ela. Não posso pedir isso de você. O que você não pode pedir? Carlos se virou para ela e Laura viu uma luta interna refletida em seus olhos. Uma noite, ele disse finalmente, cada palavra saindo como se causasse dor física. Só quero uma noite com você, Laura. Não precisa me amar. Só me deixe sentir por algumas horas que eu fui amado. O pedido pairou no ar prestes a explodir. Laura sentiu o mundo girar ao redor, todas as suas certezas se desfazendo como fumaça. Ela sabia que deveria dizer não, que aquilo era loucura, que não conhecia aquele homem há tempo suficiente, mas quando olhou nos olhos dele e viu a súplica silenciosa, a vulnerabilidade crua de um homem enfrentando a morte sozinho, Laura sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. As palavras de Carlos ecoaram no silêncio da biblioteca, como sinos fúnebres tocando ao longe. Laura sentiu o sangue gelar em suas veias, cada batimento do coração reverberando em seus ouvidos, como tambores de guerra. O perfume de cedro e limão siciliano que emanava dele, antes reconfortante, agora parecia sufocante no ar espesso da noite. Uma noite, ela repetiu as palavras dele, testando como soavam em sua própria voz. Havia algo obsceno naquele pedido, mas também algo desesperadamente humano que a fazia querer chorar. Carlos permaneceu de costas para ela, olhando através da janela para o jardim, onde as gardênias brancas brilhavam sob a luz da lua. Suas mãos estavam apoiadas no parapeito de granito, os nós dos dedos brancos pela pressão que exercia. Laura podia ver a tensão em cada linha de seus ombros, a forma como sua respiração se tornava irregular. Esqueça que eu disse isso, ele murmurou, sua voz rouca carregada de vergonha. Foi inadequado, cruel da minha parte. Laura deu um passo em direção a ele, sentindo o frio do piso de mármore através das solas finas de seus sapatos. O tecido de sua saia roçava contra suas pernas a cada movimento, um sussurro suave, que parecia alto demais naquele silêncio carregado. Carlos, ela chamou suavemente, vendo-o estremecer ao som de seu nome. Olhe para mim. Ele balançou a cabeça, recusando-se a se virar. Laura podia ver o reflexo do rosto dele no vidro da janela. Olhos fechados, maxilar contraído, como se estivesse lutando contra uma dor física insuportável. Por favor, Laura insistiu, aproximando-se mais. Olhe para mim. Lentamente, como se cada movimento custasse um esforço monumental, Carlos se virou. Quando seus olhos se encontraram, Laura viu algo que a fez recuar instintivamente. Uma mistura de desejo e desespero tão intensa que parecia capaz de consumi-la inteira. Você não entende o que está me pedindo, Laura disse, sua voz tremulando apesar dos esforços para mantê-la firme. Eu nunca estive com um homem. Eu sei, Carlos respondeu, aproximando-se dela com passos cautelosos, como se ela fosse um animal selvagem prestes a fugir. Por isso mesmo, eu não deveria ter pedido. Então, por que pediu? A pergunta saiu mais alta que Laura pretendia, carregada de uma emoção que ela própria não conseguia identificar. Não era raiva exatamente, nem mágoa. Era algo mais complexo, uma mistura de confusão, medo e, para sua própria surpresa, uma pontada de curiosidade
que a envergonhava. Carlos parou a meio metro dela, próximo o suficiente para que Laura pudesse sentir o calor emanando de seu corpo, ver as pequenas cicatrizes que marcavam suas mãos elegantes. Uma estava no indicador direito, outra no polegar esquerdo. Evidências de uma vida que ela não conhecia. Momentos de dor que ele havia suportado sozinho. Porque quando olho para você, esqueço que estou morrendo, ele confessou, estendendo a mão como se fosse tocar seu rosto, mas parando no ar, dedos tremulando a centímetros de sua pele. Pela primeira vez em anos, me sinto vivo. Laura fechou, os olhos tentando bloquear a intensidade daquele olhar. Podia sentir o perfume dele invadindo seus sentidos, misturado com algo mais sutil, o cheiro de sua pele, masculino e reconfortante. Quando abriu os olhos novamente, ele estava ainda mais próximo. Mas isso não me dá o direito de roubar sua inocência, Carlos continuou, baixando a mão. Não, quando eu não posso oferecer nada em troca, além de algumas horas. E se eu quisesse dar? Laura perguntou antes que pudesse se conter, as palavras escapando de seus lábios como uma confissão involuntária. Carlos recuou como se tivesse levado um tapa, olhos arregalados de surpresa e algo que parecia terror. Não, ele disse firmemente, balançando a cabeça. Você não sabe o que está dizendo. Não me trate como uma criança, Laura respondeu, sentindo uma coragem estranha tomar conta dela. Sei exatamente o que estou dizendo. Laura, você tem 22 anos, tem uma vida inteira pela frente. Vai encontrar alguém que mereça seu amor, que possa dar a você tudo o que merece. E, se eu não quiser esperar? A interrupção saiu mais agressiva do que Laura pretendia. E se eu quiser escolher por mim mesma? Carlos a fitou em silêncio por longos segundos, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Havia algo diferente em seu olhar agora, uma mistura de admiração e medo que fazia o coração de Laura acelerar. Você não entende as consequências, ele disse finalmente, sua voz mais baixa que um sussurro. Não é apenas sobre o físico, é sobre se entregar a alguém que vai partir. Laura sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas se manteve firme com determinação. Havia verdade naquelas palavras, uma realidade cruel que ela havia tentado ignorar, mas havia algo mais forte que a lógica pulsando em seu peito, um sentimento que ela mal conseguia nomear. Talvez seja exatamente isso que eu quero, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza da própria voz. Talvez eu queira conhecer o amor mesmo que seja por pouco tempo. Isso não é amor, Carlos disse, mas havia menos convicção em sua voz agora. É compaixão, pena de um homem moribundo. Não me diga o que sinto, Laura rebateu, dando um passo em direção a ele. Você acha que sou incapaz de distinguir amor de pena? Acha que é amor? Carlos perguntou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que fez o coração de Laura se apertar. Laura olhou nos olhos dele, vendo toda a dor, toda a solidão, todo o medo que ele carregava. Viu também a bondade que ele tentava esconder, a gentileza que transparecia apesar dos muros que havia construído ao redor do coração. Não sei, ela admitiu honestamente, mas sei que quando olho para você, sinto algo que nunca senti antes, algo que faz meu peito doer e meu coração acelerar. Saber que vai acabar? Laura fechou os olhos tentando encontrar a resposta dentro de si mesma. Pensou na mãe doente em casa, na vida simples que levava, nos sonhos que havia guardado para um futuro incerto. Pensou em todas as noites solitárias, em todos os romances que havia lido, desejando viver uma história própria. Quando abriu os olhos, encontrou Carlos observando-a com uma intensidade que a fez tremer. Me perdoe, senhor, Laura disse, recuando um passo e retomando a formalidade, como uma armadura. Mas minha primeira vez não será por pena. Carlos piscou como se tivesse levado um golpe físico. Seu rosto passou por uma série de emoções. Surpresa, dor e, finalmente, algo que parecia alívio misturado com admiração. Você tem razão, ele disse, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Você merece muito mais que isso. Não é sobre merecer. Laura corrigiu, sentindo lágrimas escorrendo por suas bochechas. É sobre escolher, e eu escolho esperar
por algo verdadeiro. Carlos a observou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Então, lentamente, ele se aproximou e estendeu a mão, tocando suavemente uma das lágrimas que escorria por sua bochecha. "Você é extraordinária", ele murmurou, sua voz carregada de emoção. "E eu sou um egoísta por ter pedido isso." "Não, é egoísta querer ser amado", Laura respondeu, cobrindo a mão dele com a sua. "Só não dessa forma." Carlos assentiu, fechando os olhos como se aquelas palavras causassem dor física. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova ali. "Você está certa", ele disse, afastando-se dela. "E eu peço desculpas. Por favor, esqueça que isso aconteceu." Mas antes que Laura pudesse responder, Carlos cambaleou, levando a mão ao peito com uma expressão de dor. Seus olhos se arregalaram por um momento, antes de ele desabar, joelhos se dobrando como se todas as forças o tivessem abandonado de uma vez. "Carlos!" Laura gritou, correndo para ampará-lo. Ele caiu contra ela, seu peso a fazendo tropeçar, mas ela conseguiu segurá-lo tempo suficiente para que ele se apoiasse na poltrona. Sua respiração estava irregular, ofegante, e Laura podia sentir seu coração disparado contra o peito dela. "Seus remédios", ela disse, tentando manter a voz calma apesar do pânico que a consumia. "Onde estão seus remédios?" Carlos apontou com mão trêmula para uma gaveta no aparador próximo à janela. Laura correu até lá, revolvendo o conteúdo até encontrar um frasco de comprimidos pequenos. Seus dedos tremiam tanto que quase derrubou o recipiente no chão. Quando voltou com os medicamentos, encontrou Carlos recostado na poltrona, olhos fechados e respiração ainda irregular. Ela colocou 2 comprimidos em sua boca e trouxe água, observando enquanto ele engolia com dificuldade. Lentamente, a respiração dele começou a se normalizar. Laura permaneceu ajoelhada ao lado da poltrona, segurando sua mão, sentindo o pulso gradualmente desacelerar sob seus dedos. "Obrigado", Carlos murmurou, abrindo os olhos e encontrando o olhar preocupado dela. "Não precisa agradecer", Laura respondeu, apertando suavemente os dedos dele. "Eu vou ficar aqui." "Laura", ele disse, sua voz ainda fraca, mas carregada de emoção. "Mesmo assim, você é a mulher mais linda que eu já conheci." As palavras atingiram Laura como uma onda, carregando consigo toda a dor e toda a beleza daquele momento impossível. Ela se inclinou e beijou suavemente a testa dele, sentindo o sal de suas próprias lágrimas misturar-se com o perfume que já havia se tornado familiar. E ali, naquela biblioteca silenciosa, com a morte pairando como uma sombra e o amor florescendo como uma rosa entre espinhos, Laura entendeu que algumas escolhas transcendem a lógica e tocam algo muito mais profundo na alma humana. O amanhã chegou com uma luz dourada que se filtrava através das cortinas de linho da biblioteca, criando padrões delicados sobre o tapete turco onde Laura havia passado a noite. Ela acordou no chão, ao lado da poltrona onde Carlos dormia, seu corpo dolorido pela posição desconfortável, mas seu coração estranhamente em paz. O perfume dele ainda pairava no ar, cedro e limão siciliano, misturados com o cheiro medicinal dos comprimidos que havia tomado durante a madrugada. Laura se levantou silenciosamente, observando o rosto de Carlos no sono. As linhas de tensão haviam desaparecido, deixando visível o homem que ele poderia ter sido sem o peso da doença e da solidão. Seus cabelos escuros estavam despenteados e havia uma vulnerabilidade em sua expressão que fazia o coração dela se apertar. Uma barba rala cobria seu maxilar, dando-lhe um ar mais selvagem e mais humano. Enquanto preparava café fresco, suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma antecipação que ela não conseguia nomear. A noite anterior havia mudado algo fundamental entre eles. Havia uma intimidade nova, construída não apenas de palavras, mas de cuidado mútuo e vulnerabilidade compartilhada. "Laura!" A voz rouca de Carlos a fez se virar. Ele estava na entrada da cozinha, apoiado no batente, vestindo apenas a camisa branca da noite anterior, agora amarrotada e com alguns botões abertos.
Seus olhos estavam diferentes, mais claros, como se uma névoa tivesse se dissipado. Como se sente? Ela perguntou, servindo o café em uma xícara de porcelana branca. O aroma rico e terroso preenchia o espaço entre eles. Melhor. Carlos se aproximou, aceitando a xícara com mãos que não tremiam mais. Você ficou a noite toda? Não era uma pergunta, mas Laura assentiu mesmo assim. Ela havia decidido ficar depois da crise, velando seu sono inquieto, ajustando cobertores quando ele estremecia de frio, tocando sua testa quando parecia febril. Eu prometi que ficaria, ela disse simplesmente. Carlos tomou um gole do café, fechando os olhos como se saboreasse não apenas o líquido, mas o momento inteiro. Quando os abriu novamente, Laura viu algo que não estava lá na noite anterior. Esperança. Laura, sobre ontem. Ele começou, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Você não precisa se desculpar, Laura disse, aproximando-se dele. Eu entendi tudo errado. Como assim? Laura respirou fundo, reunindo coragem para as palavras que havia ensaiado durante as horas silenciosas da madrugada, enquanto observava o peito dele subir e descer numa respiração trabalhosa. Pensei que você estava me pedindo caridade, ela confessou olhando diretamente nos olhos dele. Uma esmola emocional para um homem moribundo. Carlos franziu o senho, mas não a interrompeu. Mas durante a noite, enquanto você dormia, Laura fez uma pausa tocando levemente o braço dele. Percebi que estava errada. Não era caridade que você queria. Era conexão. Era se sentir vivo. Laura. Agora eu entendi, Carlos. Ela disse seu nome com uma firmeza nova. Uma decisão que havia amadurecido nas horas escuras. Amor não se dá. Amor se escolhe. Carlos colocou a xícara sobre o balcão com mãos que voltaram a tremer, mas desta vez de emoção, não de doença. Seus olhos buscaram os dela como se tentasse ler sua alma. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero escolher você, Laura respondeu, cada palavra pesada de significado. Não por pena, não por gratidão, porque quando olho para você, vejo um homem que vale a pena amar. Mesmo sabendo que... Ele começou. Mesmo sabendo que vai acabar, Laura completou. Talvez seja exatamente por isso. Talvez o amor seja mais intenso quando é frágil. Carlos a observou em silêncio por longos segundos, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Então, lentamente, estendeu a mão e tocou seu rosto com uma reverência que fez lágrimas brotarem nos olhos dela. Você tem certeza? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Em resposta, Laura cobriu a mão dele com a sua, virando o rosto para beijar sua palma. O gesto simples carregava mais intimidade que 1000 palavras. Tenho, ela respondeu contra a pele aquecida de sua mão. Carlos se aproximou então, eliminando a distância entre eles com uma urgência cuidadosa. Suas mãos encontraram o rosto dela. Polegares traçando as linhas de suas bochechas, como se ela fosse feita do material mais precioso do mundo. Laura, ele murmurou seu nome como uma oração antes de inclinar-se e capturar seus lábios com os dele. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ele ainda não conseguisse acreditar que aquilo estava acontecendo. Laura sentiu o gosto de café em seus lábios, misturado com algo que era puramente dele, masculino e reconfortante. Suas mãos se apoiaram no peito dele, sentindo o batimento acelerado de seu coração através do tecido fino da camisa. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Carlos apoiou a testa na dela, respirações se misturando no espaço íntimo entre eles. Eu não quero que se arrependa, ele disse, voz carregada de emoção. Não vou me arrepender, Laura respondeu, com uma convicção que a surpreendeu. Mas quero fazer isso direito. Direito! Laura sorriu, um sorriso tímido mas determinado que iluminou todo o seu rosto. Quero que seja lindo, ela confessou. Quero que seja uma memória que valha a pena guardar. Carlos fechou os olhos como se aquelas palavras fossem uma dádiva inesperada. Quando os abriu, Laura viu lágrimas brilhando ali. Então vamos fazer com que seja perfeito, ele prometeu.
Eles subiram as escadas em silêncio, mãos entrelaçadas, cada degrau ecoando como uma batida de coração. O corredor que levava ao quarto de Carlos parecia infinitamente longo, cada passo carregado de antecipação e ternura. O quarto dele era amplo e masculino, dominado por uma cama de madeira escura e janelas que davam para o jardim, onde as gardênias brancas dançavam, na brisa matinal. A luz suave que entrava criava uma atmosfera etérea, quase sagrada. Carlos fechou a porta atrás deles, o som do trinco ecoando como um selo de privacidade. Então se virou para Laura, olhos brilhando com uma mistura de desejo e reverência. "Você é linda", ele disse, aproximando-se dela com passos lentos. "Mais linda do que eu merecia sonhar." Laura sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Havia algo libertador em ser vista, realmente vista, por alguém que a desejava. Não por obrigação ou conveniência, mas por escolha pura. "Carlos", ela sussurrou seu nome, estendendo as mãos para ele. Ele as tomou imediatamente, entrelaçando seus dedos com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seu olhar. Por um momento, eles simplesmente permaneceram assim, absorvendo a magnitude do que estava prestes a acontecer. Então Carlos trouxe as mãos dela aos lábios, beijando cada dedo com uma veneração que fez Laura tremer. O contato simples enviou ondas de calor através de seu corpo, despertando sensações que ela nem sabia que existiam. "Se você quiser parar", ele começou, mas Laura balançou a cabeça. "Não quero parar", ela disse, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. "Quero viver isso com você." As mãos de Carlos encontraram os botões de sua blusa, dedos trabalhando com uma paciência reverente. Laura sentiu o tecido se afrouxar contra sua pele, a brisa que entrava pela janela, tocando lugares que nunca haviam sido expostos à luz. "Você é perfeita", Carlos murmurou, olhos percorrendo cada centímetro de pele revelada, como se estivesse memorizando um tesouro. Laura sentiu uma timidez súbita, mas foi sobrepujada pela necessidade de tocá-lo também. Suas mãos encontraram os botões da camisa dele, dedos inexperientes, mas determinados. Cicatrizes pequenas marcavam sua pele, histórias que ela queria conhecer, mas sabia que não havia tempo para todas. "Você não vai morrer sozinho", Laura sussurrou, tocando suavemente seu peito, sentindo o coração disparado sob suas palmas. "Eu vou estar aqui." Foram as palavras que quebraram a última barreira entre eles. Carlos a beijou então com uma paixão desesperada. Anos de solidão se derramando em cada toque. Laura respondeu com igual intensidade, entregando-se completamente ao momento, ao homem, à experiência que estava transformando sua própria alma. A luz dourada da manhã envolveu seus corpos entrelaçados como uma bênção, testemunhando o nascimento de algo belo e impossível, um amor que floresceu apesar do tempo limitado, talvez por causa dele, que naquele quarto silencioso, onde apenas suas respirações entrecortadas e sussurros de carinho quebravam o silêncio, Laura descobriu que, às vezes, as experiências mais profundas nascem não da promessa de eternidade, mas da certeza preciosa de que este momento, este único e perfeito momento, é tudo que importa. Os raios solares da tarde dançavam através das cortinas de linho branco, criando um mosaico dourado sobre os lençóis, onde Laura e Carlos permaneciam entrelaçados. O perfume de jasmim que subia do jardim misturava-se com o aroma íntimo de seus corpos aquecidos, criando uma atmosfera que parecia suspensa no tempo. Laura podia sentir o peito de Carlos subindo e descendo contra suas costas numa respiração que parecia mais profunda, mais regular que nas semanas anteriores. "Seu coração está batendo diferente", ela murmurou, virando-se para encará-lo. A luz suave iluminava os traços dele, revelando uma cor na pele que ela não havia notado antes, um tom rosado e saudável que contrastava com a palidez dos últimos meses. Carlos sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. As linhas de cansaço ao redor de seus olhos pareciam menos pronunciadas, como se algo fundamental tivesse mudado dentro dele durante aquelas horas preciosas. "Meu corpo está cansado",
ele confessou, passando os dedos pelos cabelos despenteados de Laura, sentindo a sedosidade entre seus dedos. Mas meu coração está batendo como nunca. Laura apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo o ritmo forte e constante que ecoava contra seu ouvido. Havia algo hipnótico naquele som. A trilha sonora da vida continuando, resistindo, lutando contra todas as probabilidades. Carlos. Ela traçou círculos lentos sobre sua pele com a ponta dos dedos, sentindo os pelos escuros e macios que cobriam seu tórax. Você sente alguma diferença? Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse fazendo um inventário interno de sensações. Laura podia sentir os músculos de seu abdômen se contraindo sob seu toque, a respiração se aprofundando ainda mais. Sinto, ele admitiu finalmente, sua voz carregada de uma surpresa quase infantil. É como se algo dentro de mim tivesse acordado. Laura ergueu os olhos para encontrar os dele, vendo ali uma centelha que não estava presente há semanas. Havia esperança naquele olhar, tênue, cautelosa, mas inegavelmente presente. Os médicos sempre disseram que o estado emocional afeta a condição física. Ela disse suavemente, beijando o ponto onde o coração dele batia mais forte. Talvez o amor seja o remédio que eles não conseguiram receitar. Carlos riu baixinho, o som reverberando através de seu peito como um ronronar contente. Suas mãos encontraram o rosto de Laura, polegares traçando as maçãs do rosto dela, com uma ternura que a fez fechar os olhos de puro contentamento. Se eu tivesse te conhecido antes, ele começou, mas a voz embargou, carregada de emoção. Teria vivido melhor. A confissão pairou no ar entre eles como uma oração silenciosa. Laura sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas eram lágrimas de alegria misturada com melancolia, a beleza doce e amarga de um amor que chegara tarde demais, mas que ainda assim chegara. Não pense no antes, Laura sussurrou, selando os lábios dele com um beijo suave. Pense no agora, neste momento, que é nosso. Eles permaneceram assim por horas, explorando-se mutuamente com a paciência de arqueólogos, descobrindo tesouros antigos. Laura aprendeu que Carlos tinha uma pequena marca de nascença no ombro direito, em formato de lua crescente. Descobriu que ele estremecia quando ela tocava a curva de seu pescoço e que seus olhos se fechavam de prazer quando ela passava os dedos pelos cabelos na nuca. Carlos, por sua vez, mapeou cada centímetro da pele dela como se estivesse criando um atlas pessoal. Descobriu que Laura ria quando ele beijava a curva de seu ombro, que ela arqueava as costas quando ele traçava a linha de sua coluna vertebral e que seus olhos escureciam de desejo quando ele murmurava seu nome contra seu ouvido. Quando a fome finalmente os forçou a deixar o santuário do quarto, Laura preparou um almoço simples na cozinha enquanto Carlos tomava banho. O som da água correndo chegava até ela, misturado com algo que a fez parar e sorrir. Ele estava cantarolando baixinho, uma melodia que ela não reconhecia, mas que soava alegre e esperançosa. 20 minutos depois, ele desceu vestindo uma camisa branca casual e calças escuras, os cabelos ainda úmidos penteados para trás. Havia algo diferente em sua postura, os ombros menos curvados, o passo ligeiramente mais firme. Laura o observou se aproximar da mesa, onde ela havia arrumado sanduíches de peito de peru, frutas frescas e suco de laranja natural. Você está com mais apetite, ela observou, notando como ele atacou a comida com um entusiasmo que não demonstrava há semanas. Estou com fome de tudo, Carlos respondeu, olhando-a de uma forma que fez calor subir pelas bochechas dela. Comida, vida, você. Laura riu, um som cristalino que ecoou pela cozinha ensolarada. Era estranho como tudo parecia mais brilhante, mais vívido. As cores eram mais intensas, os sabores mais pronunciados, como se o mundo inteiro tivesse ganho uma nova dimensão. Dr. Queiroz vai ficar surpreso na próxima consulta, Laura comentou, servindo mais suco para ele. Talvez eu nem precise de tantas consultas assim, Carlos disse, mas rapidamente adicionou. Não que eu esteja me iludindo. Sei que ainda estou doente. Mas você está lutando, Laura completou, tocando sua mão sobre a mesa.
E isso faz toda a diferença. O telefone tocou, interrompendo o momento íntimo. Carlos atendeu e Laura pôde ouvir a voz do médico do outro lado da linha, perguntando sobre como ele havia passado a noite após a crise anterior. A conversa durou alguns minutos, com Carlos relatando que se sentia surpreendentemente bem. Ele quer me ver amanhã, Carlos disse depois de desligar. Aparentemente, meus exames de sangue da semana passada mostraram uma pequena melhora nos marcadores. Ele quer verificar se é uma tendência ou apenas uma flutuação. Laura sentiu o coração acelerar. Ela sabia que não deveria alimentar esperanças irrealistas, mas não conseguia evitar a centelha de otimismo que acendeu em seu peito. E se for real? Ela perguntou baixinho. E se você realmente estiver melhorando? Carlos a olhou por um longo momento, como se estivesse pesando cuidadosamente suas palavras. Então eu diria que aconteceu um milagre, ele respondeu finalmente. Um milagre chamado Laura. Sentaram-se no banco de pedra sob a pérgola coberta de jasmim, observando o sol começar sua descida lenta em direção ao horizonte. O perfume das flores era inebriante, misturado com o aroma fresco da grama recém-cortada e a brisa suave que carregava promessas do mar distante. Laura, Carlos disse de repente, virando-se para encará-la com uma seriedade que a fez prestar atenção total. Preciso que você saiba que, independente do que acontecer daqui para frente, você me salvou. Eu não fiz nada de especial. Você me fez lembrar do que é estar vivo, ele insistiu, tomando as mãos dela entre as suas. Por semanas eu estava apenas existindo, contando os dias até o fim. Você me deu uma razão para querer lutar. Laura sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas desta vez eram lágrimas de uma felicidade tão intensa que doía no peito. Ela se inclinou e o beijou, derramando toda a sua esperança, todo o seu amor, toda a sua fé naquele gesto simples. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Então vamos lutar juntos, Laura sussurrou contra seus lábios. Seja qual for o resultado. Juntos, Carlos repetiu, como se estivesse fazendo um juramento sagrado. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons rosados e dourados, eles permaneceram ali entrelaçados, dois corações batendo em sincronia contra todas as probabilidades. E pela primeira vez em meses, o futuro, mesmo incerto, parecia cheio de possibilidades infinitas. Naquela noite, Laura não retornou para casa. Ficou nos braços de Carlos ouvindo sua respiração, tranquila, sentindo o calor de sua pele contra a dela. E quando acordou na madrugada, foi para encontrá-lo observando-a dormir, olhos brilhando com uma ternura que fez seu coração transbordar de amor. Obrigado, ele sussurrou na escuridão, achando que ela ainda dormia. Por quê? Laura perguntou baixinho, surpreendendo-o. Por me ensinar que nunca é tarde demais para viver. E ali, naquele quarto silencioso, banhado pela luz prateada da lua, Laura soube que, independente do que o amanhã trouxesse, ela havia feito a escolha certa. O amor, descobriu, não se mede em quantidade de tempo, mas em intensidade de sentimento. E o que sentia por Carlos era infinito. O escritório de advocacia Mendes e Associados cheirava a couro envelhecido e papel timbrado. Um aroma que sempre remetia a Carlos aos dias em que acompanhava seu pai nas reuniões de negócios. Agora, sentado na poltrona de espaldar alto diante da mesa de jacarandá maciço, ele observava Dr. Augusto Mendes, seu advogado pessoal há mais de 15 anos, organizar meticulosamente os documentos que mudariam o curso de 2 vidas para sempre. Tem certeza dessa decisão, Carlos? Dr. Augusto perguntou pela terceira vez, ajustando os óculos de armação dourada, enquanto folheava as páginas do Novo Testamento. Suas mãos enrugadas tremulavam ligeiramente, não de idade, mas de nervosismo diante da magnitude do que estava sendo solicitado. Nunca tive tanta certeza de algo na vida, Carlos respondeu, sua voz firme ecoando pelas paredes forradas de estantes repletas de códigos jurídicos. Pela janela ampla, podia ver as árvores do parque da cidade balançando,
suavemente na brisa vespertina, suas folhas douradas pela luz do fim de tarde. Mas são milhões, Carlos. A empresa, as propriedades, as ações. Dr. Augusto fez uma pausa, tirando os óculos para limpá-los nervosamente. E a senhorita Laura trabalha para você há apenas alguns meses. E nesses poucos meses, ela me deu mais amor verdadeiro que 15 anos de casamento. Carlos retrucou, recostando-se na poltrona de couro. Podia sentir o perfume suave de Laura ainda impregnado em sua camisa. Uma mistura delicada de sabonete de glicerina e algo que era puramente dela. Dr. Augusto suspirou profundamente, colocando os óculos de volta no lugar. Conhecia Carlos desde que era um jovem idealista recém-formado em administração e havia testemunhado sua transformação em um empresário bem-sucedido, mas emocionalmente distante. A mudança recente no cliente era inegável. Havia uma luz nos olhos dele que não existia há anos. Os familiares vão questionar, Dr. Augusto alertou tamborilando os dedos sobre a mesa. Seu primo Roberto tem esperado pela herança desde sempre, e sua cunhada Alice sempre insinuou que seria beneficiada. Que questionem, Carlos respondeu com uma tranquilidade que surpreendeu o advogado. Laura é a única pessoa que me amou pelo homem que sou, não pelo dinheiro que tenho. O som da máquina de escrever da secretária no escritório ao lado criava um ritmo constante de fundo, pontuado ocasionalmente pelo toque distante de telefones e conversas abafadas. Dr. Augusto pegou uma caneta Montblanc e começou a fazer anotações nas margens do documento. Vou incluir uma cláusula de proteção, ele disse, escrevendo com movimentos precisos. Caso alguém tente contestar o testamento alegando influência indevida, a herança será automaticamente doada para a caridade. Inteligente, Carlos aprovou sentindo uma onda de gratidão pelo velho amigo. Quando você pode ter tudo pronto? Amanhã pela manhã. Vou precisar de 2 testemunhas que não sejam beneficiárias. Dr. Queiroz e o padre Montenegro servem. Perfeitamente. O Dr. Augusto assentiu, fechando a pasta com o documento. Carlos, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você realmente acredita que ela o ama, não pelo que você pode oferecer, mas genuinamente? Carlos sorriu, e foi um sorriso que transformou completamente sua expressão. Dr. Augusto viu ali vestígios do jovem apaixonado, que Carlos havia sido décadas atrás, antes que a vida o endurecesse. Ela recusou minha primeira proposta, Carlos confessou. Disse que não queria se entregar por pena. Só mudou de ideia quando percebeu que era amor verdadeiro. E você tem certeza de que é amor? Se vou morrer, quero que ela tenha uma vida digna. Dr. Augusto observou o amigo em silêncio por um momento. Havia algo diferente na postura de Carlos. Os ombros menos curvados, a respiração mais regular. Até mesmo sua pele parecia ter mais cor. Você está melhor? Não foi uma pergunta. Os exames desta manhã surpreenderam até o Dr. Queiroz. Carlos admitiu, voltando-se para o advogado. Os marcadores melhoraram significativamente. Isso muda alguma coisa em relação ao testamento? Não, Carlos respondeu sem hesitar. Mesmo que eu viva mais alguns anos, Laura merece tudo o que posso lhe dar. 2 horas depois, Carlos estacionou o carro preto na garagem da mansão, sentindo um misto de alívio e antecipação correndo por suas veias. O perfume de jasmim do Dinozig Jardim chegou até ele quando desceu do carro, misturado com o aroma de terra úmida da chuva vespertina que havia caído enquanto estava no escritório. Encontrou Laura na cozinha preparando o jantar. Ela vestia um vestido simples de algodão, azul que realçava seus olhos, os cabelos presos em um coque frouxo que deixava alguns fios soltos emoldurando seu rosto. O cheiro de alho refogado e ervas frescas preenchia o ambiente, criando uma atmosfera doméstica que fez o coração de Carlos se apertar de ternura. Como foi no médico? Laura perguntou, virando-se para cumprimentá-lo com um beijo suave. Seus lábios tinham gosto de morango. Ela havia provado a sobremesa que estava preparando. Melhor do que esperava. Carlos a envolveu nos braços, respirando o perfume de seus cabelos. Dr. Queiroz está intrigado com minha melhora. Intrigado?
Laura se afastou para olhá-lo nos olhos. Os marcadores tumorais diminuíram 20% em uma semana. Carlos sorriu. Ele quer repetir os exames na semana que vem para confirmar. Laura fechou os olhos, lágrimas de alívio escorrendo por suas bochechas. Carlos as enxugou com os polegares, beijando suavemente sua testa. Não se emocione demais, ele alertou gentilmente. Ainda pode ser uma flutuação temporária. Ou pode ser o início da cura, Laura retrucou, abraçando-o com força. Eu acredito em milagres. Eu também, Carlos admitiu, surpreendendo a si mesmo. Desde que você entrou na minha vida. Eles jantaram na varanda sob o brilho suave das luzes do jardim. Laura havia preparado salmão grelhado com legumes e uma torta de limão que derretia na boca. Carlos comeu com apetite, saboreando não apenas a comida, mas a companhia, a conversa, a sensação de normalidade que não experimentava há meses. Laura, ele disse quando terminaram a sobremesa, preciso te contar algo. Algo no tom de sua voz fez Laura se endireitar na cadeira, olhos atentos fixos no rosto dele. Mudei meu testamento hoje. Laura piscou, confusa. Por quê? Porque quero que você tenha tudo. Carlos estendeu a mão sobre a mesa cobrindo a dela. A empresa, as propriedades, as contas bancárias, tudo. Carlos. Não. Laura tentou retirar a mão, mas ele a segurou com firmeza. Eu não quero seu dinheiro. Eu sei que não quer. É exatamente por isso que merece tê-lo. Ele trouxe a mão dela aos lábios, beijando seus dedos. Quando eu me for, quero que você tenha segurança e liberdade para escolher sua vida. Você não vai morrer, Laura disse com veemência. Não depois de hoje, não depois da melhora. Mesmo se eu viver mais alguns anos, Laura, você merece isso, Carlos insistiu. Você me deu uma razão para viver. Deixe-me dar a você uma razão para sonhar. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Laura. Ela se levantou da cadeira e se aproximou dele, sentando-se em seu colo e envolvendo seus braços ao redor do pescoço. Eu não preciso de dinheiro para sonhar, ela sussurrou contra seu ouvido. Só preciso de você. E você me tem. Carlos a apertou contra si, sentindo o coração dela batendo acelerado contra seu peito, pelo tempo que for possível. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados sob as estrelas que começavam a aparecer no céu escurecido. O perfume noturno das flores se intensificava com a umidade, criando uma atmosfera mágica que parecia protegê-los do mundo exterior. Os familiares vão me odiar, Laura murmurou. Que me importo com eles? Carlos afastou-se para olhá-la nos olhos. Nunca se preocuparam comigo quando estava doente. Você é minha família agora. Carlos, Laura, você aceita ser minha. Família oficialmente? Ele perguntou. E havia algo na forma como disse isso que fez o coração dela parar por um momento. O que você está perguntando? Queise comigo. As palavras saíram simples, diretas, carregadas de uma sinceridade que cortou o ar como uma lâmina. Não por causa do dinheiro, não por causa da herança. Case comigo porque eu te amo e quero que sejamos uma família verdadeira. Laura ficou em silêncio por tanto tempo que Carlos começou a se preocupar que havia pedido demais muito cedo. Mas então ela sorriu, um sorriso que iluminou toda a sua face e fez os olhos brilharem como estrelas. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. E ali, naquela varanda perfumada pelas flores noturnas, com o som suave da fonte do jardim ao fundo e as estrelas como testemunhas, dois corações selaram uma promessa que desafiava o tempo, a doença e todas as adversidades que pudessem enfrentar. Quando se beijaram, foi com a intensidade de quem sabe que cada momento é precioso, cada segundo uma dádiva a ser saboreada completamente. E pela primeira vez em anos, o futuro parecia cheio de promessas infinitas. A chuva começou a cair durante a madrugada como lágrimas silenciosas contra as janelas do quarto, criando um ritmo hipnótico que deveria ter sido reconfortante. Laura acordou com o som, mas não foi isso que a despertou. Foi a mudança sutil na respiração de Carlos ao seu lado. Algo estava diferente. Algo estava errado. Ela se virou no colchão macio,
o lençol de algodão egípcio sussurrando contra sua pele nua. E encontrou Carlos deitado de costas, olhos fechados, mas com uma expressão serena que ela nunca havia visto antes. Havia uma paz estranha em seu rosto, como se ele tivesse finalmente encontrado a resposta para uma pergunta que o atormentava há anos. Carlos, Laura sussurrou, tocando suavemente seu ombro. A pele dele estava morna, mas havia algo na textura, na forma como ele não respondeu ao toque, que fez o coração dela gelar. Ele não abriu os olhos, mas sorriu. Laura sentiu o mundo inclinar-se sob ela como um navio em tempestade. Sua mão trêmula se moveu para o pescoço dele, procurando por pulso. Por longos segundos, que pareceram eternos, ela não conseguiu encontrar nada. Então, fraco, mas presente, sentiu o bater lento e irregular de seu coração. Carlos, amor, acorde, ela disse mais alto, sacudindo-o gentilmente. O perfume dele, cedro e limão siciliano, ainda pairava entre os lençóis, misturado com o aroma íntimo de seus corpos, que haviam se amado apaixonadamente poucas horas antes. Os olhos dele se abriram lentamente, como se fosse um esforço monumental. Quando encontraram os dela, Laura viu algo que a fez querer chorar. Uma aceitação serena, uma gratidão profunda e um amor tão intenso que parecia capaz de iluminar a escuridão. Laura, ele murmurou seu nome como uma oração, levantando a mão com dificuldade para tocar seu rosto. Os dedos dele tremiam, mas ainda conseguiam traçar a linha de sua bochecha com uma ternura infinita. Não faça isso, Laura sussurrou, segurando a mão dele contra seu rosto, como se pudesse transferir sua própria força vital através do toque. Você estava melhorando, os médicos disseram. Eu sei. Carlos sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. E eu melhorei. Por algumas semanas preciosas, eu vivi de verdade. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laura, molhando os dedos dele. Ela podia sentir o gosto salgado em seus lábios, misturado com o sabor dele, que ainda persistia de seus beijos da noite anterior. Não me deixe, ela implorou, deitando-se ao lado dele e pressionando o ouvido contra seu peito. O batimento cardíaco estava mais fraco agora, irregular, como um relógio antigo prestes a parar. Por favor, não me deixe sozinha. Você nunca estará sozinha, Carlos murmurou, passando os dedos pelos cabelos dela, com movimentos cada vez mais lentos. Você carrega meu amor dentro de você. Isso nunca vai morrer. O quarto estava envolvido em uma penumbra azulada, a chuva criando padrões dançantes nas paredes através da luz dos postes da rua. O perfume das gardênias do jardim chegava, até ali, carregado pela brisa úmida, um aroma doce e melancólico que sempre a lembraria deste momento. Laura, Carlos chamou com voz ainda mais fraca. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos encontrando os dele, que brilhavam com uma intensidade que contrastava com a fraqueza de seu corpo. Havia algo que ele queria dizer, algo importante. Obrigado, ele sussurrou, cada palavra custando um esforço visível. Por me ensinar o que é amor, por me fazer sentir vivo, por ficar comigo até o fim. Eu fui sua porque você foi meu, Laura respondeu, beijando suavemente seus lábios. Eles tinham gosto de despedida e eternidade ao mesmo tempo, mesmo que por pouco tempo. Carlos fechou os olhos, sorrindo como se aquelas palavras fossem exatamente o que precisava ouvir. Sua respiração começou a ficar mais espaçada, mais superficial. Laura podia sentir seu corpo relaxando gradualmente, como se estivesse finalmente se permitindo descansar após uma longa batalha. Laura não sabia cantar bem, mas começou a murmurar uma melodia que sua mãe costumava cantarolar quando era criança. Algo sobre estrelas e sonhos que se tornam realidade. Sua voz trêmula preencheu o silêncio do quarto, misturando-se com o som da chuva numa sinfonia íntima e dolorosa. As mãos de Carlos relaxaram gradualmente nas dela. Sua respiração se tornou cada vez mais suave, até ser apenas um suspiro. Laura continuou cantando, mesmo quando as lágrimas tornaram difícil formar as palavras, mesmo quando percebeu que ele não estava mais ouvindo. Quando o silêncio finalmente se instalou, um silêncio diferente, final, definitivo, Laura parou de cantar.
Ficou deitada ao lado dele por horas, ouvindo apenas a chuva e o próprio coração partido ecoando no vazio que se abriu em seu peito. Carlos havia partido como havia vivido seus últimos dias, em paz, rodeado de amor, com um sorriso nos lábios. O amanhecer chegou cinzento e melancólico, a chuva persistindo como se o próprio céu chorasse. Laura finalmente se moveu, beijando a testa fria de Carlos uma última vez, antes de se vestir e fazer as ligações necessárias. Dr. Queiroz chegou primeiro, confirmando com serenidade profissional o que Laura já sabia. Depois vieram os funcionários da funerária, tratando o corpo com reverência, enquanto Laura observava de longe, abraçada a uma das camisas dele que ainda carregava seu perfume. Dr. Augusto apareceu no meio da manhã, trazendo documentos e condolências em igual medida. Sua presença foi reconfortante. Alguém que havia conhecido Carlos por anos e podia atestar o amor verdadeiro que havia florescido nos últimos meses. Ele estava em paz. Dr. Augusto observou olhando para Laura, que permanecia em silêncio no sofá da sala de estar. Nos últimos tempos, toda vez que falava de você, seus olhos brilhavam. Ele me salvou tanto quanto eu salvei ele, Laura respondeu, voz rouca de chorar. Ele me ensinou que é possível amar profundamente, mesmo sabendo que vai acabar. A capela estava repleta 3 dias depois. Laura escolheu um vestido preto simples que Carlos havia comprado para ela na semana anterior. Uma pequena extravagância, que ele insistiu em fazer porque você merece coisas bonitas. As flores eram gardênias brancas, como as do jardim que ele tanto amava. Laura se aproximou do caixão de jacarandá polido, ignorando os sussurros dos familiares distantes que a observavam com uma mistura de curiosidade e desaprovação. Ela havia escolhido uma única gardênia branca do jardim da mansão, a mais perfeita que conseguiu encontrar. Com mãos trêmulas, colocou a flor sobre o peito dele, próximo ao coração que havia batido por ela até o último momento. Ele parecia estar dormindo, com a mesma expressão serena que tinha na madrugada em que partiu. Eu fui sua porque você foi meu, Laura sussurrou, palavras que apenas ele podia ouvir, mesmo por pouco tempo. As lágrimas caíam silenciosamente sobre a gardênia branca, enquanto ela se despedia do homem que havia transformado sua compreensão sobre amor, vida e perda. Havia dor, uma dor profunda que ela sabia que carregaria sempre. Mas havia também gratidão por ter experimentado algo tão puro e intenso. Quando se afastou do caixão, Laura levava consigo não apenas a dor da perda, mas a certeza de que havia amado e sido amada de forma completa. Havia conhecido a plenitude, mesmo que brevemente. E isso, ela sabia, era mais do que muitas pessoas experimentavam em uma vida inteira. O cortejo saiu da capela sob uma garoa persistente, como se o céu ainda chorasse por Carlos Mendes. Laura caminhou atrás do carro funerário, envolvida em um casaco preto que não conseguia aquecê-la, carregando no coração a promessa silenciosa de que o amor deles havia sido real, verdadeiro e eterno em sua brevidade. Na última fileira da capela, escondida entre os conhecidos distantes, uma mulher idosa observava Laura com admiração. Era Dona Mercedes, a governanta, que havia testemunhado a transformação de ambos e sabia reconhecer amor verdadeiro quando via. Que Deus a abençoe, menina, ela murmurou para si mesma. Você deu a ele o que nenhum dinheiro poderia comprar. E assim, numa manhã chuvosa de outono, Carlos Mendes foi sepultado não como o milionário solitário que havia sido por anos, mas como um homem que havia conhecido o amor verdadeiro em seus últimos dias. Laura jogou um punhado de terra sobre o caixão, junto com um pedaço de seu coração que sabia que permaneceria ali para sempre. 3 meses haviam se passado desde a manhã chuvosa em que Carlos partiu, deixando apenas o perfume de cedro impregnado nos lençóis e uma gardênia branca seca entre as páginas do livro que estavam lendo juntos. Laura havia permanecido na mansão, agora legalmente sua, mas cada cômodo ecoava com memórias que ora a consolavam, ora a faziam chorar, até não ter mais lágrimas. Nesta manhã de janeiro, entretanto, ela acordou com uma sensação estranha,
Um enjoo sutil que a fez correr para o banheiro de mármore bege, onde costumava se arrumar para o trabalho. Ajoelhada no piso frio, com o gosto metálico do vômito na boca, Laura sentiu uma suspeita crescer em seu peito como uma flor desabrochando. Suas mãos tremeram enquanto contava mentalmente os dias desde sua última menstruação. O calendário na parede da cozinha confirmou seus temores e esperanças. 43 dias de atraso. Não pode ser, Laura murmurou para o espelho do banheiro, observando sua própria imagem pálida e os olhos arregalados de surpresa. Mas mesmo enquanto negava, suas mãos se moveram instintivamente para o ventre ainda plano, como se pudessem sentir a vida microscópica que talvez estivesse crescendo ali. A farmácia nunca pareceu tão distante. Laura dirigiu pelas avenidas familiares, cada semáforo vermelho intensificando sua ansiedade. O farmacêutico, um senhor simpático, envolveu o teste em papel discreto, seus olhos bondosos transmitindo a paciência de quem já testemunhou milhares de esperanças e temores similares. De volta à mansão, Laura trancou-se no banheiro que um dia foi santuário de cuidados mútuos. As paredes de mármore pareciam sussurrar memórias. Suas mãos esfriando a testa febril de Carlos. Seus sussurros de amor durante as madrugadas difíceis. O teste repousou sobre a bancada como um oráculo silencioso. 3 minutos eternos depois, 2 linhas rosa intenso confirmaram o impossível. Laura não desabou. Não chorou. Em vez disso, uma calma sobrenatural a envolveu. Era como se Carlos estivesse ali, invisível mas presente, sussurrando: "Eu não parti completamente." Dr. Queiroz recebeu a notícia com surpresa médica e humana emoção. 6 semanas, confirmou após os exames. Concebido durante aqueles últimos dias mágicos de Carlos, é como se... Ele pausou, retirando os óculos para limpá-los, nervosamente. Como se o amor tivesse desafiado a própria biologia. Um milagre científico ou um milagre do coração? Laura perguntou, acariciando o ventre ainda plano. Talvez ambos sejam a mesma coisa, ele respondeu. A gravidez transformou Laura em algo que nunca imaginara ser. Uma guerreira gentil. Aos comentários maldosos da sociedade, respondia com silêncio dignificado. Aos familiares de Carlos que questionavam a herança, mostrava o testamento com serenidade, inabalável. Ele me escolheu não pelo que eu poderia dar a ele, dizia com firmeza, mas pelo que ele poderia deixar de eterno no mundo através de mim. Com os recursos herdados, Laura não construiu apenas uma fundação, criou um império de bondade. A Fundação Carlos Mendes expandiu-se além de suas aspirações iniciais. Não apenas acolhia órfãos e mães desamparadas, mas oferecia educação, capacitação profissional e apoio psicológico. Carlos sempre disse que o dinheiro sem propósito era apenas papel, explicou ao doutor. Augusto, durante a inauguração. Agora cada centavo pulsa com vida nova. O parto chegou numa tarde dourada de março, exatamente 1 ano após seu primeiro dia na mansão. Mas Laura não estava no hospital, estava em casa, no quarto onde amou Carlos, cercada por uma equipe médica que transformou o ambiente em santuário de nascimento. O primeiro choro do bebê ecoou pelos mesmos corredores onde outrora ressoaram as tosses noturnas de Carlos. Era um som de pura vida, substituindo os ecos da morte. "Olhe para ele", sussurrou a parteira, colocando o recém-nascido no peito de Laura. Os olhos que se abriram eram inegavelmente de Carlos, não apenas na cor, mas na intensidade, na profundidade que parecia carregar memórias de outras vidas. "Oi, pequeno", Laura murmurou. "Seu papai está aqui conosco, não está?" Como em resposta, o bebê envolveu seu dedo minúsculo com uma força surpreendente. 5 anos depois, Laura permanecia na mansão que agora abrigava não apenas memórias, mas nova vida pulsante. O pequeno Carlos Gabriel, que todos chamavam de Gael, corria pelos jardins onde as gardênias continuavam florescendo, mais exuberantes a cada primavera. A fundação havia se tornado referência nacional. Laura, agora, era reconhecida como uma das jovens filantropas mais influentes.
Mas seu maior orgulho não estava nos prêmios ou reconhecimentos. Estava nas tardes quando Gael se sentava em seus braços e ela contava histórias sobre o papai que ele nunca conheceu, mas que vivia em cada gesto seu, em cada olhar curioso, em cada sorriso que iluminava o mundo. Papai ainda está aqui? Gabriel perguntou numa dessas tardes, apontando para o coração de Laura. Sempre estará, ela respondeu. No seu sorriso, na sua bondade, em cada vida que nossa fundação toca, o amor verdadeiro não termina, meu filho. Ele se multiplica. E enquanto observava Gael brincar no jardim, sob o mesmo sol que um dia aqueceu o último beijo entre ela e Carlos, Laura soube que havia descoberto o segredo mais bem guardado do universo. O amor não conhece morte, apenas transformação. Algumas transformações são tão belas que fazem a vida valer cada lágrima derramada, cada despedida dolorosa, cada novo amanhecer repleto de possibilidades infinitas. A história não tinha fim. Tinha apenas novos capítulos esperando para serem escritos com tinta de esperança e páginas de eternidade. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.